Vamos dar início a mais um Diálogos Federativos aqui na ABM. E hoje, com muita satisfação, nós estamos recebendo aqui o Yuri Silva, que ele é o secretário de gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Um nome grande que tem também de uma responsabilidade muito grande. E a Isadora Bispo, né? A Isadora, a gente já teve várias oportunidades de conversar aqui na ABM, em reuniões, e ela é responsável, ela é diretora de articulação interfederativa da secretaria. Né? Então, são duas pessoas bastante envolvidas com a temática racial, que compõem o Ministério da Igualdade Racial, que foi criado agora no governo Lula, né? Retomada toda essa política. E hoje nós vamos conversar especificamente sobre o Senapir, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que o secretário Yuri é o responsável. Então eu já gostaria, primeiro, de agradecer a presença de vocês. O objetivo do Diálogo Federativo é poder passar essas informações, divulgar ao máximo as políticas públicas que nós temos para os municípios aderirem, né? Porque essas políticas são disponibilizadas, mas depende da decisão das prefeituras de aderir, e a gente quer divulgar isso porque é necessário, é uma oportunidade para os municípios, né, de poder engajar em políticas que vão transformar a vida das pessoas nas cidades. Então, eu já queria, Yuri, já passar imediatamente aqui para você, para o secretário Yuri, para você falar um pouco sobre o Senapir, o que é, né, desde quando existe, informações que você julgar interessante para a gente abrir esse debate aqui. Obrigado, Gilmar. É um prazer dialogar com vocês, falar com todos os prefeitos, prefeitas, com os municípios e com essa frente municipalista que é tão importante, né, para o desenvolvimento das políticas públicas. Do lado aqui da nossa diretora Isadora Bispo, em nome também da nossa ministra Aniele Franco. O Senapir é esse sistema que a gente chama, né, o SUS da Igualdade Racial, que reúne justamente os entes federados da União, os estados e os municípios, para promover políticas de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial na ponta, por meio de políticas que são interfederativas, mas também são intersetoriais, atravessam um conjunto de pautas do governo federal para racializar essas pautas e fazer com que elas cheguem também nos municípios já com caráter de equidade e igualdade racial observado nelas, mas principalmente a articulação de órgãos, de conselhos e de outros equipamentos de igualdade racial que podem chegar nos municípios. Ontem a gente teve um grande marco, que foi a aprovação da resolução no Conselho da Federação para incentivo aos municípios a aderirem ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, e eu tenho definido o Senapir como esse ecossistema federativo de combate ao racismo e promoção da igualdade racial, que envolve o órgão, a secretaria, a coordenação, subsecretaria, gerência de igualdade racial, envolve os conselhos de igualdade racial, que é o organismo de participação social, onde a sociedade, os movimentos negros locais vão ser escutados, mas também pode envolver um centro de referência de combate ao racismo, que no futuro a gente pretende que seja uma grande marca do governo, chamada Casa de Igualdade Racial. Envolve também os agentes territoriais, que é uma outra política que o Ministério está gestando e colocando alguns pilotos em execução. E no futuro, breve, assim, a gente quer também que esse sistema envolva a transferência de recursos direta para os estados e municípios. Então, por isso também a gente tem retomado a pauta da discussão do Fundo Nacional de Promoção da Igualdade Racial e da criação de um sistema específico, de um regime específico de transferência de recursos para estados e municípios, inspirado no que é hoje já a Lei de Alimentação Escolar ou o Programa Dinheiro Direto da Escola, que tem um regramento específico financeiro. E o nosso objetivo é dar diretrizes, mas entendendo também as dificuldades dos municípios e as desigualdades da Federação Brasileira, fazer com que os municípios tenham um apoio concreto, e muitas vezes esse apoio concreto é orçamento do governo federal para executar essas políticas que são tão importantes para toda a população brasileira, não só para a população negra. São políticas estruturantes e são políticas civilizatórias que desenvolvem, né, promovem o desenvolvimento social, econômico, ético de toda a população. Sem dúvida. Eu vejo assim,
nós temos outros sistemas, né, como o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e o Sistema Único de Saúde, que está assim, muito ligado ao dia a dia das prefeituras, né, porque são atendimentos que os municípios são cobrados constantemente. No caso específico da igualdade racial, a impressão que eu tenho, né, até porque eu fui prefeito 2 mandatos, na minha época a gente não tinha, né, vamos dizer assim, praticamente nenhuma política nessa direção no município. E na medida em que você tem grandes demandas, né, como a educação e a saúde, claro que a prefeitura vai se estruturar para responder, né, a essas áreas. Por exemplo, a segurança pública também é uma área que, às vezes, as prefeituras são demandadas, embora constitucionalmente a responsabilidade seja dos estados. Mas no caso específico da política racial, eu queria, inclusive, Isadora, saber de você sobre isso, porque o Sinapir ele foi regulamentado em 2013, né? E de lá para cá, assim, como que vocês avaliam como é que essa política tem mexido com as prefeituras? O grau de dificuldade de levar isso, de convencer o prefeito, a prefeita, para a implementação dessas políticas. Como que você me fala assim, sobre isso, os desafios, né? Porque a gente quer justamente despertar nas prefeituras o interesse por essa agenda. Então, primeiro eu quero aqui cumprimentar também os prefeitos e prefeitas que estão conosco, toda a comunidade, né? Estou aqui do lado do secretário Yuri, que eu considero como um dos secretários mais jovens da esplanada dos ministérios, que trouxe todo um gás para uma pauta tão importante, né? E que está dentro de uma secretaria que foi criada para pensar esse sistema, para gerir esse sistema. Então, de 2003 para cá, como todas as políticas públicas que são implementadas, né, ainda mais nesse arcabouço de sistema, ela tem um período também de conhecimento, de adaptação, de entendimento. No caso das políticas de igualdade racial, ela é uma política transversal, o que torna ela muito mais robusta e necessária também para esses municípios. Então, entender que a pauta da racial ela pode estar ligada com a saúde, com a educação, com a cultura, tudo que venha proporcionar uma dignidade para 56% da população brasileira, né, que, segundo o IBGE, são de negros e pardos do Brasil. Então, a gente tem que ter um engajamento maior. Então, começamos a implementação, as primeiras adesões começaram em 2014, né? E nós fomos trabalhando com também a pressão da sociedade civil, do movimento social, que construiu isso, entender que a política racial ela tem que estar no centro do debate do governo, né? Porque se nós formos pegar os casos de vulnerabilidade social, os casos de violência, né? O secretário Yuri aqui foi um dos responsáveis por estruturar o Plano Juventude Negra Viva, e nós temos dados que são bem impactantes, o exemplo de que a cada 23 minutos um jovem negro ele morre, né? Então a gente começar a pensar nessa estruturação e levar para esses municípios, né, é realmente uma coisa que nós temos que estar caminhando, estar evoluindo passo a passo. Então, o governo brasileiro colocar isso como prioridade é entender que tem que haver um sistema. O Estatuto da Igualdade Racial de 2010, ele pensou o sistema como grande articulador dessas políticas públicas, né? Então, para isso, a gente precisa estar fomentando ele, né, para que ele chegue nesses municípios, mas fomentando com esse cuidado também de entender as diversidades do Brasil, né? As diversidades que a realidade de Manaus não é a mesma realidade da Bahia, né? Entender as dificuldades desse gestor, desse prefeito, dessa prefeita, que vai estar ali trabalhando e realmente a gente tem um problema que é orçamento, principalmente com essa pauta, né, tão necessária, mas a gente vem pensando nessa maneira. Então, a partir de 2014, nós fomos trabalhando com as adesões desses municípios, mas com esse grande desafio de trazer essa perspectiva, né, do envolvimento de todas e todos, né? Não é só o prefeito que vai pensar em estar incidindo nessa pauta, mas todos os secretários, inclusive pensando nos seus orçamentos a partir da política racial, que é o caso que agora, recentemente, em 2023, o governo federal brasileiro coloca isso no plano plurianual. Nós, inclusive, agora tivemos uma publicação que é a transversalidade do plano plurianual, né? E então, a gente começa a colocar essa política nesse centro de debate. Com o Ministério, isso cresce, né? Mas é preciso o envolvimento de todas e todos, principalmente onde a vida acontece nos municípios, né?
Sem dúvida. O secretário, assim, nós temos 5.570 municípios no Brasil, né? E a prioridade do Ministério, né? Assim, como é que vocês tratam isso? Existe um foco para determinadas regiões, né? Porque, assim, olhando a grosso modo, você pode identificar que os municípios que são maiores, mais estruturados, né, ou municípios com mais recursos, teriam, né, a princípio, mais facilidade na implementação. Então, eu queria saber assim, se existe um corte ou qualquer município, independente da faixa populacional, da região do país, ele pode fazer a adesão, ou vocês têm algumas priorizações regionais ou alguma questão relacionada a corte populacional? Todos os municípios podem e devem aderir ao SINAPI. Esse é, inclusive, um apelo, né, aos prefeitos, às prefeitas, para que entendam a importância dessa política, que é uma política, como eu disse, sobre toda a população, não é uma política voltada exclusivamente para a população negra. Quando a gente tira a população negra da desigualdade, né, da pobreza e da violência, a gente está beneficiando o conjunto da sociedade, entendendo que a gente vai ter também redução de índices outros, né, que são causados pela desigualdade. Agora, o que acontece geralmente é que os municípios, de fato, com mais recursos, conseguem cumprir as exigências, né, de adesão com mais facilidade, estão numa categoria plena, como a gente diz, do sistema. O sistema hoje é dividido na categoria plena, na categoria intermediária e na categoria básica, que é uma categoria de entrada. E para chegar na categoria plena, além do órgão de igualdade racial, do conselho, o município também precisa ter ali funcionários dedicados a essa temática, né, a essa pauta, e orçamento dedicado à pauta. Muitas vezes o município de menor porte não consegue ter um orçamento dedicado a essa pauta, mas por isso ele não deixa de fazer parte do sistema. Ele contribui na proporção do que aquele município representa, né, para a sua região e para o seu estado com o sistema. Você não tem um modelo fechado, quer dizer, ele pode se adaptar de acordo com a capacidade instalada que ele tem. Exatamente. Tanto do ponto de vista orçamentário como de equipe. Seria isso. Então, por exemplo, você teria categorias ali de envolvimento, né? Isso, modulações de envolvimento. Modulações de envolvimento de acordo com a capacidade. E assim, qual que é, por exemplo, um município se interessa, qual que é o caminho que ele tem que seguir para, por exemplo, um município, vamos supor, que não tenha nenhuma, não tem nada relacionado à política de igualdade racial. Ele começa por onde? Boa pergunta, porque esse também é um dos desafios do Ministério, né? O município que não tem nada, primeiro, ele pode dar o primeiro passo, que é aderir à primeira categoria, que é a modalidade básica, né? Ela não vai necessariamente precisar de recursos orçamentários, mas o prefeito ou prefeita, ele vai ter que designar uma pessoa que vai gerir a pauta, um coordenador, um diretor, que na maioria dos casos já estão dentro daquela prefeitura desempenhando essa função. Nós também prezamos pelo envolvimento da sociedade civil para a garantia do controle social. Então, tem que ser montado um conselho de promoção da igualdade racial. Hoje, vários municípios já têm essa estrutura de conselho. E ele faz um relatório das ações que ele já pratica ali no município, né? Seja com as escolas, seja no âmbito da saúde, faz um apanhado geral. O conselho aprova essa adesão ao município e, a partir disso, ele já entra no sistema via modalidade básica, né? E depois vem as outras modalidades que o secretário aqui comentou, né? Que vai precisar de uma dotação orçamentária, depois uma estrutura administrativa maior também para estar tocando a política. Mas, a partir do momento que ele dá o primeiro passo via modalidade básica, ele institucionaliza a política da igualdade racial, ele cria uma base ali de pessoas que estão
olhando para aquela finalidade, né? E aí ele começa a fazer um movimento no município, pelo menos de fiscalização, de consulta e de conhecimento também da realidade da população daquele município, né? Olha, aqui no nosso município tem tantas pessoas negras, tem tantos terreiros, tem comunidade quilombola, comunidade cigana, a gente precisa dar atenção a essa política de forma especial, né? O Ministério tem feito vários planos, vários protocolos para estar trabalhando com essa população. Então, o município pode começar a partir daí, né? Com essa constituição de órgão e de Conselho de Promoção da Igualdade Racial. E assim, do ponto de vista de recursos, né? Porque, como nós sabemos, as prefeituras normalmente não têm um recurso destinado para isso. No caso do município que aderiu, existe, assim, por parte do Ministério, o repasse de algum recurso, de alguma ou algum equipamento, algo que possa contribuir com aquele município que aderiu e que reúne as condições para, por exemplo, receber um aporte, alguma coisa nesse sentido? Hoje, a principal política de fortalecimento desses órgãos de igualdade racial é o kit de equipagem, né, que o Ministério vem entregando. Se trata ali de veículo, computadores, impressoras, os objetos necessários para o município montar um órgão de igualdade racial, ainda que ele não tenha, a princípio, orçamento para isso. Mas o Ministério tem discutido uma série de novos mecanismos, tanto para permitir que municípios de menor porte consigam também fazer suas próprias políticas de igualdade racial, quanto para a destinação de recursos. Então, um desses instrumentos é a discussão do modelo de consorciamento entre municípios, inspirado nos consórcios multifinalitários e nos consórcios temáticos que já existem para a saúde, para a educação e para outras áreas. Então, a gente está desenvolvendo agora uma pesquisa, né, em fase de finalização e de aprimoramento com a Universidade Federal de Santa Catarina, e o Ministério vai publicar uma portaria regulamentando a possibilidade de adesão dos municípios em consórcio, para que pequenos municípios da mesma região possam aderir em conjunto a essa política, né, que é uma política, como eu disse, tão importante em tantas regiões. Uma outra discussão que a gente está iniciando é justamente a discussão de uma legislação para a criação de um regime específico de financiamento para as políticas de igualdade racial. O que é que isso beneficia o município? O município não vai precisar aprovar uma lei para criar um fundo próprio para receber o nosso recurso fundo a fundo. Então, nossa ideia é desburocratizar. Sim. Uma lei específica, como já é hoje a lei de alimentação escolar, como já é a lei hoje do programa Dinheiro Direto da Escola, que o município possa ter uma conta específica e cumpra um arrazoado pequeno... Que vocês possam fazer a transferência sem... Exatamente, um arrazoado pequeno de regras e a gente possa fazer a transferência direta para o município cumprir a sua política de igualdade racial. Então, o Sinapia é um sistema muito jovem, né? Criado em 2011, da lei do Estatuto da Igualdade Racial, regulamentado em 2013, passou por algumas descontinuidades, mas a gente está agora na função de dar essa robustez técnica e normativa justamente para que faça o recurso, o dinheiro, que é o que os municípios precisam para executar essa política, chegar. Porque a gente sabe que a boa vontade os prefeitos e as prefeitas já possuem, a compreensão da pauta já possuem, já há uma compreensão nacional de que a pauta de igualdade racial e combate ao racismo não é uma pauta de esquerda ou de direita, é uma pauta do Brasil, de toda a sociedade. Então, isso já tem, os prefeitos já reconhecem isso. Agora nós estamos, até novembro, correndo para colocar em prática normativas que facilitem o recurso chegar e, portanto, aderir agora também é um benefício, porque, naturalmente, nas regras para receber recursos, quando essas normativas novas estiverem aprovadas, né, assinadas pelo presidente, os municípios que tiverem aderido há mais tempo também serão prioridade no recebimento de recursos. A gente comentava antes aqui de começar a reunião sobre a questão dos agentes, né? Porque eu sei que também uma proposta de vocês é ter a condição de criar aí uma política de apoio e para que agentes locais, né, possam ser treinados e selecionados para colaborar na implementação dessas políticas. E como que está esse processo e quem que teria direito a esses agentes, como que
Então, não sei se você pode adiantar aqui, entendeu? Eu sei que vocês estão discutindo. A gente está em aí, fase né? de implementação, de desenho da metodologia, né, do que seriam esses agentes territoriais, né, de promoção da igualdade racial. Vamos já estar fazendo a primeira chamada, o primeiro edital. Esses agentes são pessoas que já atuam dentro dos seus territórios, dentro das suas comunidades, que mobilizam, que militam pela causa da promoção da igualdade racial, né? Desenvolvem um trabalho para a sociedade, né? Então, a ideia é fazer uma capacitação com esse agente, ao passo que também ele vai ter atribuições de inserção na comunidade e fazer o elo com o Ministério da Igualdade Racial também, né? Então, esse agente pode ser desde um Ialorixá, desde uma liderança quilombola, até mesmo um estudante de graduação, pós-graduação também, que a gente também quer fazer o levantamento de como é que está em loco, de fato, né? Porque nós sabemos que a primeira demanda, ele chega para aquele agente, para aquela liderança comunitária que está ali, né? E os estados, às vezes, demoram um pouquinho de chegar até nós, mas a gente quer estar se aproximando. A proposta de diálogo bem presencial e bem próximo do governo federal, com essa perspectiva. Nós temos agora um termo de execução descentralizada, junto com a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que está desenhando essa política, né? Os agentes vão ter uma plataforma, vão ter um curso de extensão, vão ter uma bolsa de auxílio também, né? E nós vamos fazer por chamada pública, né? Então, logo a gente vai estar divulgando essa chamada aqui, e que tem despertado também o interesse de vários prefeitos e prefeitas, porque a ideia também é que esse agente ele seja também um agente de fortalecimento do trabalho daquele prefeita nessa questão específica, né? E também do gestor da prefeitura de promoção da igualdade racial. Acho muito interessante, porque você tendo alguém capacitado ali, voltado para promover essa interação dentro da cidade, entre os conselhos que existem, entre políticas e secretarias que podem desenvolver ações voltadas para a igualdade racial, o agente ali vai cumprir com certeza um papel importante. Bom, desde 2013, né, quer dizer, a gente tem o sistema. Eu acredito que vocês devem ter no Ministério cidades que são assim exemplos de implementação e tal, porque eu fico pensando assim, se eu fosse fazer, onde que funciona bem e que boas práticas nessa área vocês acreditam que o Ministério deve ter, né, para poder orientar os municípios, até para as pessoas verem, olha, em tal cidade funcionou, tais políticas foram implementadas e tivemos avanços nos quesitos A, B e C, né? Eu acho que isso, as boas práticas, que eu costumo dizer o seguinte: para que nós vamos inventar a roda novamente, sendo que cidades já implementaram, passaram pelas dificuldades que é o processo de implementação e, portanto, podem ser referências para outras regiões, outras cidades do mesmo porte, talvez, ou mesmo de portes diferenciados. Acho que tem alguns exemplos importantes, não porque sou baiano, mas acho que a Bahia é um estado referência na política de igualdade racial, né? Instituiu... Eu sei que a Isadora ia falar que era a República do Rio Grande. Tem alguns exemplos. Mas a Bahia instituiu a Secretaria de Igualdade Racial logo depois da criação da CEPI, né, que era nosso antigo órgão com status ministerial, antes da criação agora do Ministério. Mas é um exemplo não só por isso, mas porque manteve o órgão de igualdade racial vivo, mesmo nos momentos em que essa política foi desmontada, descontinuada em âmbito federal. E hoje o Fórum Intergovernamental de Gestores Bipartite do Estado com os municípios reúne 160 dos 417 municípios da Bahia. Então é quase... mais de um terço do Estado. Do Estado, né? Dos municípios do Estado aderidos ao Fórum de Gestores. Então é um Estado que a gente tem olhado muito, né? Também o Ceará, que tem uma secretaria muito forte, Maranhão, e o Rio Grande do Sul, que também tem uma tradição nessa pauta, né? Acho que do ponto de vista municipal. Minas Gerais, acho que é o estado que tem mais municípios aderidos, mas proporcionalmente
também é um estado muito grande, né, em termos de municípios. Mas acho que a diretora Isadora pode falar especificamente dos municípios, porque acompanha ali o dia a dia mais no território. Né? Depois dessa defesa da Bahia, mas eu tenho que concordar, porque, além de tudo, tem um grande investimento, né, secretário, de recursos orçamentários para a pauta. Então, nós chegamos recentemente da Bahia e estavam sendo lançados editais para fomentar essa política pública desde as prefeituras, né, até mesmo a sociedade civil. Então, isso é um grande exemplo que a gente quer mostrar para o restante do Brasil. Mas de municípios, eu também destaco Araraquara, né, que tá na categoria plena e que tem desenvolvido um trabalho fantástico de envolvimento com a comunidade, né, de protagonismo de leis que a exemplo lá de 10.639, né, que trabalha com a história do ensino da cultura, história afro nas escolas. Então, eles têm esse destaque. Está na categoria plena também. Depois temos cidades pequenas, exemplo de Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul, que além de estar trabalhando com a pauta racial do seu município, está constituindo redes. Então, Caçapava do Sul também mobiliza a região do Pampa ali de prefeituras para estar fazendo adesão. E aí, São Mateus, no Maranhão, também é um grande exemplo, né, ali, que também está fazendo esse movimento de mobilização. O bacana é que, assim, municípios pequenos, né, eles se juntam com outros municípios. Então, uma das coisas que nós estamos vendo crescer nas discussões são as articulações em redes dos municípios, né, que nós temos. Então, aquele município, ele dá exemplo para o outro, e aí o outro quer saber, mas o que tu fez aqui? Né? A Caçapava do Sul mesmo agora recebeu um kit de equipagem, né, e está acessando algumas políticas públicas que o Ministério vem desenvolvendo. E aí o outro prefeito perguntou, mas como é que vocês agora conseguiram isso? O que vocês fizeram? A gente está conseguindo também captar recursos, só que via pauta da igualdade racial. Então, a gente tem esses bons exemplos, poderia dar vários, né? No Rio de Janeiro, São João do Meriti também, que está na categoria plena, né? Assim, então, tem muitos exemplos bons. Não, legal. Então, nós tivemos, com a instalação do Conselho da Federação, foram criadas 3 câmaras técnicas, né? E a ABM coordena a Câmara Técnica de Combate às Desigualdades. E esse tema da igualdade racial é um tema que está sendo tratado dentro de todo o desafio do combate às desigualdades. E nós tivemos a reunião do Pleno com a presença do Presidente da República, onde esse tema do Senapir foi debatido lá dentro. E eu entendo assim que o Conselho da Federação pode cumprir um papel importante, né, em fortalecer essa articulação federativa, porque trazer mais municípios para aderir ao Senapir é uma tarefa do governo federal, né, dos municípios, no caso nosso, das entidades municipalistas, de ajudar a divulgar, mas também dos governos estaduais. E como que está hoje o envolvimento dos governos estaduais? Eu acho que esse também... eles podem cumprir um papel, alguns, pelo que vocês citaram aqui, a Bahia, o Ceará, parece que já desenvolve também políticas a nível de Estado, colaborando nesse sentido de fortalecer e até colocando recursos do próprio Estado também, não é? Isso. Os Estados têm um papel importante, né? O SINAPI, como a maioria dos sistemas nacionais, eles são tripartites, né? Então, tem um desafio na via da união com os estados e com os municípios, mas a via na direção dos estados para os seus próprios municípios é essencial. Inclusive agora, né, esse ano, nos próximos dias, a gente pretende lançar na primeira semana de agosto um edital com cerca de 6 milhões de reais para transferir recurso para os estados, e a ideia é justamente incentivar projetos, né, ou políticas que justamente privilegiem a atuação dos estados em rede com os seus municípios ou em consórcio com os seus municípios para tratar da pauta de igualdade racial. É uma alternativa também de iniciar esse processo de transferência de recursos, né? Eu estou há 5 semanas como secretário nesta pauta, tendo 2 empecilhos, né? Um é ainda a ausência de um fundo nacional e o outro é o defesa eleitoral, que nos impede, nesse momento, de transferir recursos para os municípios. Mas a gente pode incentivar que os estados coloquem em prática ideias, projetos, grandes políticas de mobilização dessas comunidades
envolvendo os seus municípios nas políticas engendradas pelos estados. Então, a gente está contando muito com isso, muito com a colaboração dos estados, da articulação dessas redes, desses fóruns locais de gestores, porque a gente vai instituir em novembro o Fórum Nacional de Gestores de Igualdade Racial, envolvendo todos os municípios aderidos ao sistema, todos os estados aderidos ao sistema, né, que são todos os estados brasileiros. O último agora, Roraima, já está com a documentação toda certinha, só para a gente assinar. Quem sabe assina ainda hoje, sair daqui. Nós vamos ter uma mudança de gestores 2025. A expectativa que a gente tem é que deve ter mais de 3 mil novos prefeitos e prefeitas, porque somente 2.400 vão ser candidatos à reeleição e nem todos vão ser reeleitos. Então, nós vamos ter uma renovação grande. E a ABM já sugeriu ao governo federal, né, e eu acho que vocês, enquanto ministério, também podem demandar nesse sentido, para que a SRE, Secretaria de Relações Institucionais, organize como já foi organizado, tanto em 2009 como em 2013, a recepção aos novos gestores e gestoras. Porque aí é um momento que o governo federal chama os municípios, os prefeitos e prefeitas eleitos aqui em Brasília, nos 2 dias de evento, e ali todos os ministérios vão apresentar, né, para os novos, né, quais são as demandas existentes. Porque eu sei que a gente vai ter que recomeçar um trabalho com os novos a partir de 2025. Então, esse é um desafio até para vocês, enquanto Ministério, pensar também esta abordagem, né, para os novos gestores, porque pode acontecer o quê? De mudar a prefeitura e algum município que aderiu, o prefeito resolver não mexer com isso, achar que essa política não é necessária. Eu sei que é mais difícil, porque se você tem envolvimento da população, fica mais difícil de você ter um movimento organizado, você ter um conselho. O gestor não vai chegar lá e mudar da noite para o dia, mas, infelizmente, alguma coisa pode acontecer. Então, eu acho que pensar, né, para uma abordagem para os novos, né, que virão o ano que vem, é um desafio aí para o Ministério. Mas anterior a isso, nós também temos a mobilização dos conselhos da sociedade civil, que está fazendo um trabalho com esses candidatos e candidatas, para que eles também se comprometam com essa pauta. Sim, isso aí, né? Então, são pactuações que têm que ser colocar nos feitas. Programas de governo. Colocar nos programas de governo, pensar o que está sendo feito da pauta da igualdade racial. Vocês vejam que essa pauta ela é mundial. Né? Depois da morte do George Floyd, da morte do Beto do Carrefour, isso se tornou um tema que está, inclusive, interferindo na economia mundial, né? Então, assim, é interessante também que esses candidatos e candidatas olhem para esses planos de governo e insiram a pauta racial, porque ela é transversal. Nós temos, eu falei da questão do jovem negro, que é o que tem mais mortes, né? Quando a gente vai falar de feminicídio, também a gente vai ter a grande percentual são de mulheres negras que sofrem com feminicídio, com violência obstétrica. Então, esse gestor, essa gestora tem que pensar também nesse papel, enquanto gestor dentro da sociedade, como é que ele vai incidir com essa pauta. Então, agora a sociedade civil está trabalhando com isso, que eu acho que é anterior, mas sim, essa recepção a esses gestores e gestoras, ela é fundamental para o governo federal, até para a gente alinhar o que pode ser feito, porque é uma relação tripartite, então só vai funcionar se todo mundo colaborar, né? Sem dúvida. Secretário Yuri, eu gostaria então de passar a palavra para você para a gente encerrar, porque já passamos dos 30 minutos aqui e nós combinamos 33, eu sei que o tempo é... Combinamos 30, já estamos com 33, então para suas considerações finais, né, para a gente encerrar esse debate aqui. E já ficam convidados para voltar numa outra ocasião. Eu que agradeço, Gilmar, pela recepção da ABM, essa organização tão importante, municipalista, que defende o direito dos prefeitos e das prefeitas e uma política que reorganize, né, a federação de uma forma mais igual. Dizer que a gente está à disposição
dos prefeitos e prefeitas também para prestar apoio técnico, consultoria técnica, que a gente sabe que é um desafio para muitos municípios de médio e pequeno porte, para auxiliar no processo de construção dos conselhos, dos órgãos. Nós temos a equipe muito de prontidão para esse apoio que é tão importante, e dizer que a gente tem pensado diariamente em formas de que esse sistema ele seja um sistema robusto, mas não seja um sistema inchado. A gente quer que tenha cada vez mais municípios aderidos ao sistema de igualdade racial, mas municípios que de fato estejam executando a política, que de fato recebam apoio estrutural, de fortalecimento do Ministério da Igualdade Racial. É uma prioridade da ministra Aniele Franco, que é uma mulher negra de luta, que vem de uma trajetória de muito ativismo, né, na periferia, na favela, no esporte, na sala de aula, uma professora, mas que também é uma apaixonada pelo Brasil, que olha com muito carinho para todos os municípios do Brasil. Então, eu queria deixar também o abraço da ministra Aniele para todos os prefeitos e prefeitas e dizer que é uma honra estar aqui. Da ABM, nosso abraço a ela. Com certeza, né? Levarei. E entendemos o papel que ela cumpre. Nós queremos, então, agradecer ao secretário Yuri e à diretora Isadora pela presença aqui no Diálogos Federativos na ABM. Acredito que o que falamos aqui será de utilidade para os municípios brasileiros. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Obrigado.